Bom dia. Feliz sábado a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui junto com vocês, né? Eu comparo a igreja aqui como aquele povo que era perseguido no passado e que a Bíblia fala dos remanescentes, né? Só ficou aqueles que realmente tinham um propósito firmado com Deus, né? Os outros, infelizmente, não ficaram, né? Pereceram, como se diz, né? Eu lembro aqui alguns anos atrás, não é muito tempo, não faz muito tempo, do Gabriel, pastor Valdir Gabriel. Gente, essa igreja aqui, os bancos não cabiam. Vocês devem lembrar muito bem. Era cheio, entendeu? E eu vejo assim hoje, e eu olho para cada um e digo assim: gente, vocês são vitoriosos. Porque em meio a tantas dificuldades, né? Tanta turbulência que atravessamos nesses tempos, essa pandemia veio arrasando com tudo mesmo, viu? Muita gente que até se dizia firme, né? Diante de Deus, infelizmente, hoje não se vê mais na igreja. Isso fica triste, a gente fica muito triste, porque são amigos, são irmãos que a gente, né, tem carinho por elas, por essas pessoas, por aquelas pessoas, e hoje a gente não vê aqui. Mas o lugarzinho dela com certeza está aí, né? Aonde sentavam, né? E aonde faziam as suas devoções, a sua oração de joelhos. Obrigado, irmão. Mas a palavra de Deus diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele se faz presente, né? Então nós somos gratos por isso, porque nós somos os remanescentes, né? Mas eu quero dizer que não é só em uma igreja. Se você fizer um rodízio nas 10 igrejas do distrito de Monte das Oliveiras, você vê a diferença de uns tempos, dos tempos passados para hoje. As igrejas estão ficando cada dia mais vazias. Isso prova de que realmente o final dos tempos já está bem pertinho, já está tão próximo, né? E esses remanescentes, irmãos, é esses que realmente estão firmados em Cristo Jesus. Todos nós, irmãos, estamos numa jornada. Todos nós estamos, irmãos, caminhando em direção a alguma coisa. Todos nós estamos em algum caminho. Caminho de salvação, ou até mesmo caminho de perdição. É preciso que venhamos entender bem que esses dois caminhos aí existem, né? Mas que caminho você tem percorrido? O caminho em direção a Jesus? Ao céu? Você sabe que o caminho é estreito, né? É estreito, apertadinho. Às vezes, irmão, nós até ferimos, nos machucamos, até mesmo sabotamos. Nosso pior inimigo, irmãos, é o nosso próprio eu.
É o nosso próprio eu. Mas o nosso Pai, irmãos, nos apresenta um caminho. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Não existe caminhos, irmãos, diferentes. Portanto, meus irmãos e meus amigos, se você se desviou para a direita ou para a esquerda, irmãos, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Volte para o caminho que é Jesus. E lembre-se, irmão, se você está caminhando para algum lugar, vida eterna ou morte eterna, guie em direção a Jesus, irmãos, porque esse é o caminho, a verdade e a vida. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Amós, capítulo 3 e verso 7. A mensagem de hoje tem como título, irmãos, a verdade sobre os sinais dos tempos. Amós, capítulo 3, e o verso 7. Amém? Senhor Deus, Pai, concede-nos, Senhor, o Teu Santo Espírito. Nós precisamos, Pai, compreender essa mensagem. Nos ajuda, Senhor, e coloca dentro dos nossos corações o pleno entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amós, capítulo 3, verso 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, isso, nós podemos dizer assim, mas o que quer dizer isso? O que quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que tudo que está acontecendo nesse mundo e que ainda vai acontecer, disse muito bem, está profetizado, irmãos, na Bíblia. Não é preciso nós questionar muito, é só ler a Bíblia. O Sr. White dizia assim: a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não há algo mais a comunicar vigor à nossa mente do que o estudo da palavra de Deus. Então, irmãos, e diante dessas situações todas, nós podemos comprovar na Bíblia isso tudo que está acontecendo. Nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 1 em diante. Vamos lendo, prestando bem atenção, vamos ver o que diz. Mateus capítulo 24, e o verso 1, 2, 3, vamos lendo de versículo abaixo. Mateus capítulo 24, do 1 em diante. Amém? Olha o que diz aqui: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo.
E veja o que Jesus fala para eles. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmãos, o que é que nós entendemos com isso? Vamos dar uma paradinha aqui só para a gente raciocinar um pouco. O que nós entendemos com isso, com essa resposta de Jesus diante dos discípulos, mostrando para ele o templo que estava realmente bonito, né? Mas Jesus já estava naquele momento profetizando a sua segunda vinda. Ele estava naquela época ainda, tinha chegado, né? Tinha chegado e já estava evangelizando, mas ele, naquele momento que os discípulos mostram para ele o templo, ele profetizou. Está vendo tudo isto aí? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Ele está profetizando a sua segunda vinda, né? Vai ser realmente muito forte a turbulência. Não tem essa de dizer: mas eu não vi que hora, quando que esse Jesus chegou. A palavra de Deus é clara, ela diz: todo olho verá. Vai ser realmente um barulho muito grande. Vamos continuar. Agora vamos para o versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Aqui nesse versículo, irmãos, existe duas perguntas, né? Duas perguntas ao mesmo tempo, dentro desse versículo. Quando se sucederão essas coisas e que sinal, né? E que sinal haverá da vinda? E ele vai explicar, aqui no versículo 4 ele diz: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Meus irmãos, você pode até perguntar: mas, poxa, vocês ficam anunciando que Cristo vem e nunca vem, né? Você já parou para imaginar que tem país aí fora que nunca para de guerrear, né? Tem país aí fora que nunca parou de guerrear com outro e tal, procurando problemas, questionando, né? Tem muitos países aí que estão questionando, brigando, sempre. Palestina é sempre com problema. Então, irmão, quando eles não estão brigando, eles ficam em estado de alerta. Aquele estado de tensão ali que a fronteira, aquela que o Quito passa, que tu tomou um pedaço de terra de fogo, aí tu já vê aquela fileira de cada lado assim, tudo apontando para o outro. Imaginou? Índia e Paquistão, as duas Coreias, Grécia para a Turquia, também todo mundo se estranha. É incrível, né, irmãos? É assim, entendeu? Mas quem é que segura todas essas coisas terríveis, né? Porque Deus sabe aí o momento certo, né? Quem segura tudo isso, né? Porque por esses países aí de primeiro mundo, eles estão completamente armados até os dentes, entendeu? Estão protegidos, então quer dizer, se fosse por eles, é só apertar um botão e esse mundo vai para o pó. Mas quem segura tudo isso, a própria palavra de Deus diz no Apocalipse, né? Os anjos estão segurando os ventos, né? Os quatro cantos da terra, né? Então isso só poderia acontecer se não estivesse, né, a garantia de Deus, a segurança, a proteção de Deus. Então
É isso que acontece, né? Então, é isso aí. As coisas estão realmente da maneira que nós vemos, e muitas vezes a gente não vê, mas a gente observa. Irmãos, continuando. Versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, né? E vos matarão. Essa palavra atribulado, irmãos, eu fico muito impressionado. Então sereis atribulados e vos matarão, né? Essa palavra atribulado, ela tem um significado, é atormentado. Você lembra de uma passagem que tem na Bíblia, quando realmente tinha um certo cidadão? Vocês vão lembrar, eu vou falar aqui, vocês vão lembrar até o nome deles, vocês estudam muito a Bíblia, né? Um certo cidadão, ele tinha uma vinha do lado do palácio do rei, né? Do lado do palácio do rei. Esse rei chamava-se Acabe, rei Acabe, e sua esposa chamava-se Jezabel. E esse cidadão chamava-se Nabote. Isso é bíblico, está em 1 Reis. Depois nós vamos ler, só para você. Eu vou só dando entendeu? Um vislumbre aqui para a gente. Vocês podem ir abrindo aí a 1 Reis, né? Que nós vamos já ler, mas eu vou só dando um comentáriozinho. 1 Reis, no capítulo 21. Então, esse cidadão chamado Nabote, ele tinha uma vinha muito bonita, muito bem cuidada. E o rei Acabe, ele usou de ambição por aquela vinha. Ele via aquela vinha muito bem trabalhada, muito bem cuidada, estava linda a vinha do homem, né? Aí ele começou a atormentar o homem lá. Queria comprar, queria oferecer dinheiro, queria trocar por qualquer, entendeu? E ele chegou a dizer que não, porque aquilo era herança dos seus pais. Para você ver como que é a ambição. O olho grande, o olho cresce em cima das coisas alheias, né? E então, chegou ao ponto dele voltar para casa triste, e a mulher percebeu que ele estava triste. E perguntou por quê. E aquele rei falou para a mulher, que também não era coisa nada boa, né? Falou para ele que ele tinha ido lá na vinha do senhor Nabote, né? E ofereceu dinheiro, ofereceu troca por qualquer outra coisa, e ele não aceitou porque era herança de seus pais. O resultado vocês vão ler depois, que em casa, daí para frente, é em 1 Reis, começa no capítulo 21, tá? Agora vamos ler aqui, 1 Reis, só para a gente tirar a prova do que eu estou falando aqui. 1 Reis, capítulo 21, irmãos. E o verso do 1 em diante. Amém? Todo mundo? Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão, né? Como que pode, né? Dá uma paradinha aí, como que pode, né?
a pessoa usar de tanta má fé assim, pois ele ficou, porque era rei, ele achava que todo mundo tinha que se submeter-se a ele, mesmo sendo prejudicado, mas como aquele homem não se submeteu a ele, não fez o negócio com ele, ele voltou daquele jeito, não comeu nem pão, Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isto que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegra-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Eu acredito que todos vocês entenderam muito bem essa mensagem, Aquela mulher, ela tinha um espírito mau, Tudo que aquela mulher fazia era maligno, Quando ela falou para o marido que realmente ela daria a vinha de Nabote, é porque ela já estava com segundas intenções, já estava mal intencionada. Como ela era rainha, ela tinha poder de mandar alguém, matar Nabote. E se você ler a continuação dessa mensagem aqui, você vai ver o que aconteceu com Nabote, um homem trabalhador, um homem digno, sem nenhum tipo de problema, não prejudicava ninguém, vivia na dele, mas vivia ao lado de alguém que não era nada boa. Então, aí é que eu quero dizer, irmãos, é um problema quando você realmente vive próximo de alguém que é ambicioso, que é egoísta, e a gente tem mesmo que orar por essa pessoa. Você não pode odiar o teu próximo, porque o teu próximo é carne e sangue. Você deve odiar, quando a palavra diz assim, quando você diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pode ser ele quem seja, mas aquela pessoa que realmente é o teu inimigo, ele é carne e sangue que nem você. O que você deve, e você deve orar por essa pessoa. Você deve orar por essa pessoa. O que você deve odiar é o inimigo que está por trás de tudo isso aí, Mas aquela pessoa no qual realmente muita gente, eu não vou para a igreja porque eu não gosto daquela pessoa, eu não vou para tal canto porque eu não vou com a cara daquela pessoa. Gente, nós somos todos iguais, todos somos carne e sangue, Se alguma coisa diferencia uma pessoa, se acontece algum tipo de problema, pode ter certeza que o inimigo está por trás de tudo isso aí. Então é por isso que a palavra de Deus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pode ser ele qual seja, Esse é o segundo mandamento que Jesus Cristo mostrou para aqueles escribas e fariseus, Ele perguntou: qual é o primeiro mandamento? E Jesus falou: o primeiro mandamento: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. E o segundo mandamento é idêntico a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós temos que concordar com isso, porque quem está por trás daquela pessoa que realmente é indigna, por infelicidade, é o inimigo. É o inimigo que está realmente por trás de tudo aquilo ali. Mas aquela pessoa é carne e sangue que nem eu. Irmãos, hoje quando andamos no mundo físico, social, e no mundo espiritual, nós podemos muito bem perceber, irmãos, claramente essas palavras. Nós podemos perceber essas palavras, essas citações se cumprindo.
Essas coisas que aparecem, que nós lemos aqui em Mateus 24, tudo acontecendo, né? Agora, por quê? Por que tudo isso, irmãos? Porque tudo isso faz parte, irmãos, do sinal, né? Do sinal que Jesus Cristo deixou, indicando, irmãos, a sua volta. Ele deixou um sinal indicando a sua volta. Ele não vem sem que realmente ele não viria se não tivesse um sinal, porque ele sabe, ele conhece que nós somos pecadores e precisamos estar preparados para a volta de Jesus, né? Você lembra daquela passagem que tem na Bíblia que fala das 5 nécias, né? Pois é, as viúvas nécias, mas tinha 5 também prudentes. Aí é que está a diferença, irmãos, entre essas duas qualidades, né? As nécias e as prudentes. As nécias, nós sabemos muito bem que está no livro de Mateus, que elas se prepararam. O noivo ia chegar e elas precisavam estar com o noivo. E além das suas lâmpadas com o azeite, elas trouxeram mais uma reserva. Uma reserva. E as prudentes? Elas trouxeram só o que estava lá nas lâmpadas. Elas não trouxeram a reserva. E quando chegou naquela hora da chegada do noivo, o noivo chegou e todo mundo acordou e tal. Lá, cadê o azeite que estava acabando da lâmpada das prudentes, das nécias? Aí, dá-me um pouquinho do teu azeite. Não dá. Vai comprar ali. Dá um pouco, vai comprar ali. Enquanto elas foram comprar, o noivo entrou e elas também, e as cinco prudentes entraram. E ficou as 5 fora. Quando chegaram, não tem mais. Não dá mais. É preciso que nós venhamos compreender, porque isso aí é simbólico, mas pode se tornar realmente, né, numa verdade. Isso é baseado na nossa vida de hoje, irmãos, né? A gente toca nesse assunto. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quantas pessoas já não me disseram assim: mas você fala tanto nesse Jesus que está voltando e esse Jesus nunca chega? Aí eu pergunto para a pessoa, é muito bom você perguntar, mas você, se Jesus chegasse agora, você estaria pronto? Você está pronto? Não sei. Não sei, não é uma resposta lógica. A lógica é realmente o que você está fazendo para receber, para estar ao encontro de Jesus naquele momento, né? Então, são respostas que você tem que dar civilizadamente. Não é preciso alterar nada. A gente está ali para mostrar para aquelas pessoas que também são nossos irmãos e precisam, né? Precisam de salvação. Nós podemos observar, irmãos, que o homem, ou seja, os governantes, seja ele qual for, não tem poder. Ele não tem poder para resolver a situação. Eles podem até serem homens bem intencionados, né? Podem até ser homens bem intencionados. Eu vou ser governador, eu quero ser presidente, eu vou mudar a situação, a condição, essa situação que está o país, eu vou resolver. Quando chega, o problema é maior do que ele imaginava, e para resolver dentro de 4 anos é difícil. Então, homens podem até ter boas intenções, até ser bom intencionados, mas para resolver esse problema, irmãos, tem que ser um poder acima do poder humano. Acima do poder humano.
Você quer ter certeza disso? Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 9, verso 6. Isaías 9. Isaías 9, 6. Isaías capítulo 9 e o verso 6. Olha só, aquilo que eu falei, né? Tem que ser realmente um poder acima do poder humano. Isaías capítulo 9, verso 6. Olha o que diz aqui: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, né? Então é Ele, esse poder vem dele. Então não adianta, pode entrar governo como sair governo, passa ano, entra ano e passa ano, não vai resolver. Essa coisa de dizer assim, olha, ano de 2022 vai ser uma delícia, uma maravilha, tudo vai ser bom. Gente, nós estamos no final dos tempos, gente. É isso, estamos no final dos tempos. É tempo de nós nos prepararmos para a vinda de Jesus. É isso. Nós estamos infiltrados no meio de tantos problemas, né? Tanta traição, tanta fome, decepções, dor, angústia, coisas que realmente só o príncipe desse mundo aqui oferece. E a gente está aqui, não querendo ser melhor do que as pessoas lá fora, mas nós temos, né? Nós temos uma direção tomada por nossa conta própria, porque a palavra de Deus mesmo diz, lá no Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Então quer dizer, tudo que acontece com as nossas decisões a respeito de tomar uma decisão aos pés de Cristo, vai depender de nós, se nós abrir a porta dos nossos corações. Porque se nós mantemos o coração, a porta do coração fechada, como é que o Espírito Santo pode fazer morada? Como que pode? Como que podemos ser, né, bem direcionado por Cristo Jesus, pelo Santo Espírito de Deus? Irmãos, são coisas assim que a gente raciocina, né? Tem mais, irmãos. Você sabe quando tudo isso vai ser resolvido? Na volta de Jesus. Ele colocará um ponto final em tudo isso e está cuidando disso. Está cuidando. A Bíblia também, irmãos, ela anuncia outros detalhes com relação a tanta desobediência do homem a Deus. Nós vamos abrir agora a nossa Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso do 1 até o 5. 2 Timóteo 3, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, 2, 3, 4 e 5. Olha o que diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus,
tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Gente, é assim. O mundo está numa condição que realmente não dá mais para a gente confiar em ninguém. Em ninguém. O que Salmo diz, né? Salmo também fala aqui, eu vou só ler, não precisa vocês abrirem, não. Eu vou só dar uma pincelada aqui rapidinho. Salmo, capítulo 1, verso 1 diz, é muito importante também a gente ler isso aqui. E diz assim, Salmo capítulo 1, verso 1 e 2 e 3 diz assim, olha: bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que dá o devido tempo, que dá no seu devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Então, irmãos, nós estamos infiltrados no meio desse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, né? Então, nós temos não querendo ser melhor do que eles lá fora, mas nós temos uma condição herdada pelo Espírito Santo, de nós um segmento bem mais promissor, né? De maneira que nós venhamos a manter esse compromisso diante de Deus, né? Sempre firmado. Ou seja, todas essas coisas, irmãs, que nós acabamos de ler, né? Tanto Mateus 24 como Timóteo, 2 Timóteo, isso realmente, irmãos, está dizendo algo para todos nós. Todos nós. Isso é um conselho que realmente nós recebemos de Deus por através desses discípulos, né? Desses profetas que escreveram. Então, irmãos, tem tudo a ver em nossos dias. Agora você imagine só, irmãos, como o mundo como o mundo está. Eu vou fazer aqui uma pincelada aqui, vou falar aqui alguma coisa de família, um pouco pesado, mas eu tenho que falar, porque isso acontece realmente, isso praticamente acontece quase que diariamente. Olha só, imagine só, um pai que por 17 anos, né? 17 anos, tendo relações com ela e tendo filhos com ela. Irmãos, eu estou falando de um pai. Estou falando de um pai. Só para dar mais assim, entendeu? Só para dar mais um vislumbre a respeito do mundo no qual nós vivemos. Você acha que Deus não está realmente não está nem por aqui mais, já está por aqui com tudo isso? Isso é uma coisa inescrupulosa, né? Inescrupulosa. Um pai, a gente está falando de um pai de uma criança que vai se tornando maior, até se fazer de idade mais. Que coisa, viu? Então, meus irmãos, esse é o mundo que nós vivemos hoje, e isso nós não queremos para nós, esse tipo de coisa, né? Ainda bem que nós estamos de passagem, né? Ainda bem. E esse preparo nós temos que fazer agora, a partir de agora. Vamos cuidar. Se nós tínhamos alguma pendência, alguma coisa contra o nosso irmão, vamos chegar com ele, né? Vamos chegar com o nosso irmão. Irmão, nós não temos mais muito tempo. Eu acho que eu perdi muito tempo, perdi tempo demais, não querendo falar com você, não querendo te pedir perdão. Me aceita como teu irmão. Então, irmãos, Jesus está voltando,
os sinais indicam a sua vinda, e esse mundo mal está chegando ao fim, né? E está próximo a nós termos um novo céu e uma nova terra, e isso alegra com certeza a mim, e com certeza alegra também a você, meu irmão, né? Então, meus irmãos, eu pergunto, se Jesus voltasse agora, estaria preparado, né? É bom lembrar, irmãos, que se você ainda tem alguma dúvida, algum problema a resolver com algum irmão, com alguma pessoa, né? Lembre-se de que Jesus é o nosso Deus e Ele é misericordioso, porque sabe o que isso significa? Deus está nos dando mais uma oportunidade, amém? Que Deus venha nos abençoar, meus irmãos, que Deus venha realmente mantermos assim, mesmo pouquinho que estamos aqui, mas que se Ele voltasse exatamente nesse momento, os anjos, cada um vinham de lá, que não são poucos, né? São milhões e milhões e milhões, né? Você vê que aqui nesse mundo aqui, só em um país, já tem mais de 1 bilhão de pessoas, só em um país, a China. O mundo todo já tem quase 8 bilhões de pessoas, né? Agora imagine os anjos dos céus, né? Quantos, né? Se Ele voltasse agora nesse momento, olha quem estaríamos aqui diante dele, íamos com Ele, porque nós estamos aqui, não é bem? Nós estamos aqui, nós não viemos aqui por acaso, não, é? Nós viemos aqui porque nós temos um compromisso com o nosso Deus, amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar. E essa música é uma música muito especial, amém? Santo Deus, Pai, ó Senhor, como Tu realmente o Senhor nos alerta de todas as formas, pela Tua palavra, Senhor, pelos louvores, e com certeza, Senhor, isso toca realmente nossos corações. Vamos fazer de tudo, Senhor, para que realmente naquele dia estejamos prontos para Te receber, Pai, e subir aos céus, direcionado a Nova Canaã, e que realmente sejamos na paz do Senhor, e lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, viveremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Leva-nos, Senhor, aos nossos lares. Vamos sair desse lugar agora, mas não queremos sair jamais, Senhor, da Tua presença. Abençoa-nos, Senhor, abençoa todas as famílias representadas, em nome de Jesus, amém.